proclamar que o Senhor é o nosso Deus e que nós cremos, mas que Ele nos dê a graça de crescermos nesta fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Exatamente isso. A pessoa de fé, ela tem dois relacionamentos principais. É o relacionamento vertical, relacionamento horizontal. Resumindo todos os mandamentos da lei, Jesus resume em dois mandamentos que são dois relacionamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Relacionamento vertical, eu e Deus. Relacionamento horizontal, eu e os outros. Nenhum sem o primeiro, nem o primeiro sem o segundo. É preciso amar a Deus e é preciso amar o próximo. É preciso adorar a Deus e é preciso ações de compaixão para com o próximo. A adoração a Deus não substitui a compaixão ao próximo. E a compaixão ao próximo não substitui a adoração a Deus. Ah, porque eu não saio da igreja. Eu sou de missa diária. Eu sou de terço diário. Tá ótimo. Só que a pessoa diz, mas eu não ajudo ninguém. Eu e Deus estamos quites. Espera aí. A sua adoração tá legal, mas está faltando a sua parte caritativa, a compaixão. Tem gente que diz o contrário. Quem vai na igreja não ajuda ninguém. Eu ajudo os pobres, eu dou cesta básica, eu construo casa, eu vou na creche, mas não está adorando Deus? Não, 50% também não resolveu nada. É preciso o equilíbrio das duas balanças, a adoração a Deus e a misericórdia para com os próximos. E não é para você descobrir quem é o teu próximo, é você se tornar próximo para quem está perto de você. O Senhor sempre virá em socorro à nossa falta de fé. Sabe qual é o nosso maior problema? Um dos nossos maiores problemas é mentir para Deus. Nós achamos que tratamos a Deus como se trata um amigo, um pai, um colega de trabalho. Você está passando um perrengue, a sua vida, você não está vendo solução, você não está uma pessoa feliz, mas quando você está na presença de Deus, você fala para Deus assim, meu Senhor e meu Deus. Na verdade, você está por aqui, ó. Você queria falar assim, Senhor, vem em socorro à minha falta de fé, porque o trem está bravo. Nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que vacilaram na fé, mas quando elas vacilaram na fé, foi aí que Deus começou a agir na vida delas.
Jesus só estende a mão para Pedro quando Pedro afunda. Quando aquele homem tem o seu filho, que ele tem um demônio, e o demônio joga essa criança na fogueira, os discípulos tentam tirar esse demônio e eles não conseguem. Eles chamam Jesus, e aquele homem vai dizer assim: Senhor, vem em socorro à minha falta de fé. O pai já tinha visto tanta mazela que ele nem fé tinha mais. Tomé, nós escutamos: eu tenho que ver, se eu não coloco a mão, não vou crer. Se Jesus fosse pirracento, Jesus tinha aparecido, tinha falado assim: os outros podem vir, Tomé não, você está por fora. Não, é o contrário. Ele é carinhoso, ele é gentil, ele se preocupa com todo e ele se preocupa com Tomé. Ele se preocupa com todo e ele se preocupa com você. E ele sabe o teu nome, e ele vai dizer: Tomé, estenda a sua mão e toca-me, toca o meu lado, mas não seja incrédulo, mas um homem de fé. Jesus precisava de Tomé, mas Tomé só serviria para Jesus se ele tivesse fé. Então Jesus carinhosamente, ao invés de dispensar o que duvidou, ele vai em socorro à falta de fé dele. E a profissão de fé de Tomé é tão bonita que entrou para a liturgia. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei, meu Senhor e meu Deus. Tomé viu para crer, nós cremos para ver a presença real do Senhor na Eucaristia e na palavra. Meus irmãos, permita-me refletir com você esta noite uma perícope, que é um pedacinho do Evangelho de João, que é o capítulo 5, eu vou ler alguns versículos, e nós vamos no final no Santíssimo, ter um momento bonito de oração, mas que nós vamos remontar a este texto, retornar a este texto. Eu vou ler e faço umas considerações breves. João 5, 1 a seguintes, eu vou ver aqui quais que nós vamos ler, preste atenção. Houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, há junto à porta das ovelhas, um tanque, em hebraico, Pedesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos, jazia um grande número de enfermos, cego, coxo, paralítico, que esperavam o movimento das águas. O que eles esperavam? Quem já conhece esse texto? Quem não conhece? Depois vocês perguntam para quem conhece por que a água se movimentava. Uns já fizeram assim, não, Pato, conta aí, é melhor. Vamos lá então. Por que essa água se movimentava? Porque de tempos em tempos, o anjo do Senhor descia no tanque e a água se punha em movimento. O primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, era curado de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Quanto tempo que esse homem estava ali? Gente, pelo amor de Deus, sabe quando ficou 38 anos no pote esperando a água movimentar? Ele estava enfermo há 38 anos, gente. Olha como que a Bíblia pega. Ele estava enfermo há 38 anos. Quanto tempo ele estava ali, só ele sabe. E o texto faz questão de não contar, porque não importa se ele estava lá há
há 38 anos, ou se ele estava lá há 1 hora. Importa que o Senhor passou ali por causa dele. Então, para Deus não basta quantidade de relógio, é preciso disposição de coração. Você conhece aquela parábola que o Senhor conta sobre os vinhateiros, que o patrão contrata uns às 5 da manhã, outros às 7, depois 9, meio-dia, 3, 5 da tarde, e combinou com todos 1 denário. Começou a pagar quem foi contratado por último. Aí foi o cara que trabalhou 1 hora só. Ó Jesus, eu trabalhei 1 hora só, 1 denário. Quem pegou o trabalho de manhã falou assim: oba, se quem trabalhou 1 hora só ganhou 1 denário, imagina eu que trabalhei o dia todo. Hora que chega perto do patrão, quanto que o patrão paga? 1 denário. E o cara aceita? Não, vai ter um ataque de pelancas lá. Ó Senhor, mas que injustiça! Ele trabalhou 1 hora só e recebe o mesmo que eu. Aí o evangelho é duro. Olha, o que eu combinei com você, eu te paguei. Eu combinei 1 denário por dia. Você não está reclamando de quando você recebeu. Você está com inveja daquele que na sua cabeça recebeu mais com você. Então escute, o dinheiro é meu e você está com inveja que eu estou sendo bom. Pega o que combinamos e vai. Podia dormir sem essa. Deus não nos julga de acordo com relógio e calculadora. Deus olha a presença ali. Se você está na igreja desde a sua tenra idade, se você foi batizado na igreja, já fez a catequese, foi para grupo de jovens, nunca se afastou da igreja, você é esse que começou a trabalhar lá cedinho. Talvez você está vindo à missa hoje, depois de anos você não põe o pé na igreja. Talvez você estava afastado de Deus, e você está vindo hoje. Deus olha para você, e Deus olha para quem estava no início, e Ele tem para nós a mesma graça. Para Deus não existe região VIP. Para Deus todos nós somos importantes. Então isso me alegra, porque a qualquer momento que você vai para Deus, Ele está esperando para te dar uma graça. Então não importa quanto tempo este homem estava no pórtico, o que a palavra me diz é que ele está doente há 38 anos. E aqui eu estou fazendo essa pausa. Os 38 anos de doença deste homem me remonta ao povo de Israel, que andou no deserto 40 anos. Eles estavam andando há 2 anos, quando reclamaram de Deus. E Deus deu a profecia para Moisés, que da saída do Egito até a terra prometida, eles levariam 40 anos. Foi tipo um castigo, ao mesmo tempo um período de purificação. Eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Agora faça a conta, quanto eles ouvem que eles caminhariam 40 anos do Egito até a terra prometida. Se eles já estavam caminhando há 2 anos, faltavam quantos anos para caminhar? Não é à toa que o cara tinha 38 anos enfermo. Remonta ao povo de Israel. Quantos eram os pórticos? Quem prestou atenção? 5. 5 pórticos. Por que 5? Porque o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, remonta ao pórtico. Era a promessa de Deus do Antigo Testamento. Vamos ver quem sabe os 5 primeiros livros da Bíblia. Vai comigo. Gênesis, Êxodo, Número, um de cada vez, Levítico, Deuteronômio. 5 livros. Estes 5 livros é o que os judeus chamam de Torá.
significa lei. Eles estavam debaixo da lei, mas não tinham vida, porque quem dera que houvesse ali um homem doente. A leitura me diz que neste pórtico tinha um grande número de cego, coxo, paralítico. Havia competição entre eles, não havia compaixão. Quando o anjo descia e movimentava a água, você não vai ficar pensando agora que está vindo um anjinho lá do céu, movimenta a água e sobe, né, meu irmão? A palavra ilustra isso, porque era uma água curativa, uma água terapêutica. De tempos em tempos, aquela água borbulhava, e aquela água no pH, ela curava doenças de pele, ela curava doenças de boca, as pessoas se sentiam revitalizadas. A Bíblia ilustra como um anjo movimentando a água. Então toda hora que a água se movimentava, o mais esperto pulava. Dane-se o resto, importante sou eu, o importante é minha graça, o importante é eu andar, o importante é eu enxergar, o importante é eu ser curado. O resto, meu filho, depois você vai e reza para esse anjo voltar, porque eu quero ir primeiro. Quem sabe de cor que eu já li o nome desta piscina? Uma ali salvou. Pedesda. Pedesda. Significa o quê? Lugar de misericórdia. Só no nome. Porque se você ler a palavra, não tem misericórdia nenhuma. É a mesma coisa assim. Nós estamos aqui, ó. De tempos em tempos, vem um anjo do céu e põe um pãozinho no altar. Quem estiver mais perto, quem cutucar mais, e quem correr mais como pão, o resto que se dane. É isso que a leitura está dizendo. E havia inúmeros doentes. Quando o anjo movimentava a água, o primeiro que entrava era curado. E não tinha senha, não tinha fila, era dos mais espertos. E aí havia um homem que estava há 38 anos doente. Só para você relembrar, o homem simboliza Israel, os 5 pórticos simbolizam o Pentateuco, que é a lei antiga. Eles estavam debaixo da lei, mas não encontravam cura, porque procuravam na água errada. Eu vou fazer só uma comparação de texto, rapidamente, que eu sou fã de exegese. Tem a água que não é a água do milagre. Falta a água do milagre. Tem água, mas não é essa água que cura o homem. O homem está lá há 38 anos, ninguém nunca ajudou o cara. Está doente há 38 anos, ninguém nunca ajudou o cara. Tanto é que quando acaba o vinho em Caná, o que é que falta nas bodas de Caná? É água. O que está faltando é água. Que a gente tem que aprender a ler Bíblia. A água não é para beber. A água não é para lavar a casa. A água é um ritual de ação de graças e de purificação a Deus, para celebrarmos uma união de um homem e de uma mulher. O que significa bodas de Caná? Eles se preocuparam com tudo, mas não se preocuparam com Deus. Não se ocuparam de um momento de oração. Tanto que quando Maria pede o milagre, Jesus diz: encha a talha de água. Nem água vocês encheram a talha, como que quer milagre? Esta água que Jesus oferece é a água milagrosa. A água da piscina é a água dos espertos. O que entra primeiro era curado. Até aqui está tranquilo? Fala para quem está do seu lado assim: há quanto tempo você está esperando a sua graça? Dá um sorrisinho maroto e pergunta assim: já tem 38 anos? Uns já fizeram até assim: nossa, Deus que me livre, ó, bate aí, padre. Mas eu já disse que não importa o tempo,
importa estar ali. Estava ali, só voltando um versículo 5, um homem enfermo, que estava enfermo há 38 anos. Vendo deitado e sabendo que ele estava ali há muito tempo enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? Jesus passou agora na piscina de Betesda, mas ele já sabe que aquele homem está ali há muito tempo doente. Você entende o texto, sim ou não? Quando o Senhor olha para você, você não tem que ficar contando para Ele, Ele já sabe. Você tem que estar na presença dEle. Aqui o texto diz que Jesus sabia que aquele homem estava enfermo ali há muito tempo. E olha que interessante o texto, gente. Tem que ler Bíblia como se fosse um sábio cirurgião para ir tirando cada camada. Havia só esse homem doente? Não, está falando que tinha inúmeros. Por que que Jesus vai só até esse? Ninguém nunca se perguntou isso. Mas se você é um outro doente, estava doente lá até agora, ele foi para esse. E por que que ele foi para esse? Porque ele não tinha ninguém. Se você chegou a uma conclusão que o problema que você tem, ninguém pode te ajudar, chegou a hora de Deus começar a agir na tua vida. Se você chegou a uma conclusão, ou é Deus ou é ninguém, chegou o momento de Deus fazer algo na tua vida. E Ele pergunta para você, como perguntou para o cara: queres ficar curado? A pergunta para o cara é a pergunta para você, que se você duvida, não será curado. Se você duvida, alguém do teu lado recebe a graça, e você continua enfermo na piscina de Betesda, esperando um anjo descer. Jesus podia já ter curado o homem. Ele pergunta, porque a cura vem através da fé. Queres ficar curado? Se fosse você, qual seria a resposta? Qual seria a resposta? Qual foi a resposta do cara? Mas não foi não também não. Ele mostrou para Jesus, olha que bonito isso, que ele estava ali não por vontade, ele estava ali porque ninguém ouvia. Olha a resposta dele: queres ficar curado? Senhor. Olha que bonito. Ele não começa, ele chama Jesus de... Quem foi que chamou Jesus de Senhor quando tocou na chaga? Tomé. Meu Senhor e meu Deus. E esse homem não conhecia Jesus. Depois você pode ler em casa, do versículo 1 ao 18, eles vão perguntar para o homem: quem te curou? O que ele responde? Eu não sei, eu não o conheço. Ele me perguntou se eu queria estar curado, e ele me curou, e eu estou aqui. Ele não sei quem é. Bonito isso. Só que, mesmo sem saber quem era Jesus, ele sabia que ele era o Senhor, o Cristo. Senhor, não tenho ninguém. Talvez estou falando para uma meia dúzia aqui, que passa o dia todo sozinho, que mora sozinho, ou que está no meio de muita gente, se sente sozinho, porque a companhia não é do lado, a companhia é dentro. Se você está no meio de uma multidão e não tem ninguém no teu coração, você se sente sozinho. Você pode ir no parque de exposição, num show de um famosão, com 5.000 pulando, e você no meio, se não tem ninguém aqui, você sabe, eu estou sozinho, eu sou mais um no meio da multidão. Esse cara, ele se sente sozinho ali no meio de tantos. Eu não tenho. Tem gente que me falou isso na confissão: padre, reza para mim que eu não tenho ninguém.
Ninguém lembra de mim. Ninguém me procura, ninguém me ajuda. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, na piscina, quando a água é agitada. Enquanto vou, outro desceu antes de mim e ficou curado. E a piscina se chama como? Lugar da misericórdia. O cara não andava, a água mexeu, ele ia só com os braços. A hora que chegava perto, já saía um outro. Oh, eu estou curado, aí voltava. A hora que o outro adentava aí. Será que não é esse o sentimento que a gente tem de vez em quando? Quando você nota que todo mundo está indo e você ficando. Todo mundo está sorrindo e você ficando. Todo mundo está crescendo e você ficando. Quem está querendo, está namorando e você ficando. Está casando e você ficando. Está tendo neném e você ficando. Está vendo o mundo com os olhos cheios de luz e você ficando. Ficando sozinho, ficando chateado, ficando para trás, se sentindo infeliz, porque você sente que não tem ninguém por você. Jesus ordena, Ele não pede, Ele dá uma ordem. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O cara ficou de pé, deixou as pernas, pegou o leito, foi para casa. Amém? Foi assim que aconteceu? Sim ou não? Sim ou não? Os que me conhecem aí estão falando um não bonito, né? Mas não sabe o que é não também não, né? Mas já na espada aí eu conheço, é não. Gente, foi assim, mas não foi assim. Alguém aqui na igreja, alguém que já operou o joelho? Para não deixar eu mentir. Depois que você opera o joelho e cicatriza, você já sai andando? Já jogando bola, andando de moto? Vem as sessões de quê? É onde o filho chora e a mãe não vê. Pega a perna do caboclo que está em V e tem que pôr ela em I. Está em V. Aí a vez, não, peraí, não, vai. Ai, peraí. Agora nós vamos dobrar. Dobra, vai. Ui. Aí devagarinho a perna começa a ir. A hora que a pessoa vê, ela já está andando devagarinho. Larga a muleta, manca um pouquinho. Depois volta ao normal. E quem já operou sabe, muitas pessoas sentem que quando esfria, você ainda sente um nervinho. O cara não estava sem andar 38 horas. Ele estava sem andar 38 anos. E quando Jesus fala com ele, levanta, o cara não levanta como se fosse uma minhoca saltitante. O cara teve que enfrentar as suas dores, vencer os seus limites e aceitar o milagre. Eu imagino que foi um processo dele começar a esticar a perna, dos dedinhos voltar para o lugar, ele sentir a corrente sanguínea, ele começar a mexer o músculo que estava travado, estava doendo. Ele levantou, com certeza alguém viu ele, vamos levantar o cara, até que ele... Gente, nada na vida é fácil. Se você está achando que o milagre de Deus dispensa o seu esforço, você não vai ver milagre nunca na sua vida. É por isso que não acontece milagre. As pessoas fazem o problema e querem que Deus traga a solução. Eu falei, se você criou o problema, resolva. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, peça a Deus força, mas vai que é tua, filho, vai que é tua. O Jesus já fez o que podia ter feito. Levanta e anda. O resto é com o paralítico. E Jesus gosta de um ex. Junto de Jesus é cheio de ex, né? Ex-paralítico. Maria Madalena, ex-endemoniada. Mateus, ex-safado. Ele é ladrão. Zaqueu, ex-pilantra. Paulo, ex-assassino. Cheio de ex.
Meu filho, se você está com Cristo e você não largou algo, alguma coisa está errada na tua vida também. Ah, eu estou com Cristo agora, então eu sou um ex. Tem alguma coisa que ficou para trás? Alguma coisa que mudou? E Jesus é muito sábio. Se eu fosse o paralítico, eu tinha falado com Jesus uma coisa: Senhor, vou trocar um lero aqui nós dois. Eu agradeço que eu fui curado, glória ao Senhor. Mas eu levar a minha maca, eu quero carregar aquela que me carregou 38 anos, eu quero tacar fogo nisso, eu não quero ver essa maca nunca mais na minha vida. O que Jesus falou com o cara? Levanta, vai e joga essa maca fora. Jesus não disse para ele jogar a maca fora. Você vai carregar a tua maca. Onde você chegar andando, leva a tua maca. O que significa isso? Sabe o que significa isso? O ser humano fica 38 anos paralítico, recebe a cura, mas se ele não levar a maca, um dia ele vai esquecer daquele que o curou. O levar a maca é para que ele, toda vez que olhasse para a maca, lembrasse quem ele era sem Jesus e como ele se tornou depois do encontro com o Senhor. Leva a maca para não esquecer, leva a maca para lembrar, e leva a maca para que seja um testemunho. Quando as pessoas virem essa maca e perguntarem por que você carrega, você tem história para contar. É por isso, amém? Amém. Então diz para quem está do seu lado assim: carrega a tua maca com alegria, meu filho. Carrega a tua maca, porque é vitória de Deus. Eu não vou ficar aqui abrindo a minha vida para você, mas eu tenho as minhas macas. Quem dera que fosse uma maca. Mas eu olho para aquela maca e eu não vejo o Christian real, eu vejo o Christian que eu era. E eu agradeço a Deus. Se não fosse por Ele, eu não estaria carregando, eu estaria sendo. Para de reclamar. Se você é a coluna mais forte da sua família, Deus só dá pesadas guerras para soldados bem treinados. Ah, padre, mas a minha família toda me procura, a minha família toda quer uma palavra minha. Quem mandou ser cheio do Espírito Santo? Quem mandou ser forte? Quem mandou ter ombro largo? Quem mandou ter fé? Os outros vão todos em você, porque você para eles é maca. Talvez você não tenha ninguém que te carregue, você anda carregando a família toda. E isso não é para você ficar fraco, é para saber, as melhores batalhas são para os melhores soldados. A nossa cruz, a cruz mais pesada, é que abrirá a maior porta. Este homem, ele tinha gratidão a Deus, porque ele lembrou de 38 anos que ele ficou na maca, mas agora o testemunho dele era de alegria. Tinha um cara que tinha um problema na coluna, e ele andava meio assim, ó. Estou criticando não, mas ele andava meio assim, aqui, ó. Ele era tipo um S. Quando ele tentava arrumar a coluna, estava uma fincada, e ele era um pouco escandaloso. Onde ele estava, ele fazia assim: ai! Todo mundo, susto, moço, minha coluna. Todo mundo, ó, ajuda aqui. Fila do banco, 15 pessoas na fila do banco, é silêncio. Ele estava na fila do banco. Ai! Susto, moço, é pegadinha? Não, é minha coluna. Um dia ele foi à missa. Estava na frente dele um médico, um cirurgião, compenetrado na missa. A hora que vai receber a comunhão, e vem o cara atrás do médico. A hora que o padre falou assim: corpo de Cristo, o médico, amém. Ai! A rocha até, cadê a comunhão, gente? Que escândalo! Que isso, cara? Você está louco? Isso é uma pegadinha? Não!
se você soubesse o tanto que dói, você não estava me criticando. Como dói, viu? Tá doendo aonde, cara? Minha coluna. Falou, olha, não sei se foi graça de Deus ou coincidência. Eu sou cirurgião. E eu vou fazer a cirurgia para você de graça. Oh, não, você não merece, né? Para parar de gritar. Porque você me assustou tanto, que daqui a pouco eu vou ter que pôr aqui um médico cardíaco para atender quem vai ter um infarto desse berreiro seu. Oh, mas foi Deus que te mandou. Então para de gritar. Levou o cara para o hospital, combinou com os irmãos, vamos fazer uma obra de caridade. A gente opera tanta gente, particular, ganha bem. O SUS paga um pouquinho, plano paga metade. Vamos fazer uma caridade, vamos fazer uma caridade, vamos fazer. Aí operaram o cara, colocaram um ferrinho, puxou, acertou a coluna, ele recuperou, fez fisioterapia, pronto, o médico, menos um, para ficar gritando no meu ouvido. Passado um tempo, o médico vai à missa na mesma igreja, e o cara está lá, só que está curado agora. Ele faz assim, ó, curadinho, e ele vai receber comunhão atrás do médico. A hora que ele faz assim, ó, ele reconhece o médico. Na hora ele fez assim, ai, o médico, que susto, mas não vai me dizer que está doendo de novo? Não, está doendo, mas não, eu lembrei. Mas como doía, viu? Nossa Senhora. Gente, você entende essa história? Olha para mim. Será que na sua família não tem uma meia dúzia de pessoas que não estão mais no problema, mas insistem em relembrar somente as dores que já viveu? Tem gente que a dor já passou, mas a pessoa não quer deixar a dor ir. Tem uns que gritam, ai, porque está doendo. Outros reclamam porque já. Tal pessoa me abandonou. Tal patrão me despediu. Tal pessoa me chifrou. Tal pessoa me traiu. Filho, foi? Está no namoro aí, ó. Aconteceu essas coisas, você tem que dizer uma coisa só. Próximo! A fila anda. Fala para o outro, área, meu filho. Área! Próximo! Não, tem gente, eu não namoro mais ninguém. Eu não estudo mais. Peraí, lembra da história do cara. Deus já entrou na tua vida. Deus já fez uma obra. Você que reza. Para Deus rezo. Pois é, então para de rezar o Pai Nosso. Você rezou no Pai Nosso assim, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Pois é, o namorado era um mal, a namorada é um mal também. Não, você quer que o mal fique. Não, mas não me livre do mal. Não, rezou, foi. Carrega a maca, não para lembrar da dor, mas para ter motivos de louvor. Esta é a sequência do milagre de Jesus. Aquele homem saiu carregando a maca e ele nunca mais reclamou. A maca para ele era agora um testemunho da cura. E eu tenho certeza, esta noite, muitas pessoas vão sair daqui com testemunho de uma grande cura que Deus vai realizar na tua vida antes de nós acabarmos a celebração. E você vai levar a sua maca com alegria, com entusiasmo, com orgulho, sabendo, um dia eu era carregado, hoje eu carrego. Um dia me ajudaram, hoje eu posso ajudar. Um dia me aconselharam, hoje, pela dor que eu já tive, eu posso aconselhar. E quero finalizar com algo maravilhoso. Os 5 pórticos me levam a Cristo. No texto bíblico, relembram os 5 livros do Pentateuco, a Torá. Para nós hoje, os 5 pórticos são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 2 mãos, os 2 pés e o lado. Nós, para recebermos a cura de Deus, não precisamos ir ao pórtico, precisamos tocar a chaga.
E não precisamos esperar o anjo movimentar a água. Esta água é o Espírito Santo. Esta água é a palavra de Deus. Então, quando Cristo entra na história, o cara não tem que entrar na água para ser curado. O cara tem que escutar a palavra de Jesus, porque a Bíblia diz que o Senhor não tocou no cara. Amém? Ele disse: ordeno-lhe, levanta-te. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus nos toca. E aquele homem, nas 5 chagas do Cristo, na piscina da palavra e do Espírito, ouvindo a palavra de Jesus, ele alcançou a sua cura. O que São João está desenhando para nós? Você quer ser uma pessoa mais feliz? Nas suas dores as chagas de Jesus. Clame o Espírito Santo todos os dias. Quando eu falo todo dia, é todo dia. Vinde, Espírito Santo. Terça-feira, vinde, Espírito Santo. Quarta-feira, vinde, Espírito Santo. Coloca no seu quarto uma oração bonita, na sua carteira, o rezo de cor. Todo dia. Leia a palavra todo dia, pelo menos a perícope, que é o evangelho do dia. Tem aplicativos gratuitos para isso. Você lê o evangelho, você escuta o evangelho, procure conhecer a palavra do Senhor e esteja disponível a Ele. Aquele homem não sabia que aquela manhã, quando ele acordou, seria a última manhã, depois de 38 anos deitado numa maca. Eu não sei se é esta manhã, não sei se é amanhã de amanhã, mas o teu dia vai chegar, a tua hora vai chegar, quando o Senhor olhará para ti, Ele vai te falar: eu te ordeno, levanta, chegou a tua hora. Esteja no lugar, esteja disposto e acredite, que se aquele paralítico respondesse assim: ah, Senhor, eu estou aqui há tantos anos que eu nem sei mais nem dobrar o joelho, Jesus ia falar: então lascou, fique aí, filho, fique aí. Jesus fez o que podia fazer. O homem teve um esforço para ficar de pé e levou o testemunho. O testemunho é a maca. Nós continuamos a celebração. Guarde no seu coração tudo isso que foi falado, tudo isso que foi pregado. Tire este homem de 38 anos e coloque você aí. Coloque você aí. Quem aqui na igreja tem 38 anos de idade? Não, faz assim para eu ver, gente. Aqui, tá. Muito bem. Tem presente para vocês. Tem presente. 38 anos. Quem aqui na igreja está há muito tempo sentado debaixo de um pórtico e que você está ali esperando alguém te ajudar, as pessoas tentam te ajudar, mas não resolve. Eu estou falando do pórtico da depressão. Quem tem depressão aí? Tá? Tem presente. Tem presente. Hoje tem presente. E mais um presente. Quem aí acha, indiferente de qual problema é, que eu não estou interessado no problema, estou interessado na solução. Quem aqui está vivendo na sua vida alguma situação que ou Deus te ajuda ou ninguém pode te ajudar? Quem está vivendo isso? Levante a mão. A maioria está nessa situação. Tem bênção para você hoje. Eu vou te pedir uma coisa só. Nós vamos agora para o altar, continuar a Eucaristia. Mas coloque na tua cabeça uma coisa só. Tudo isso que eu li, preguei e expliquei, você vai fazer uma substituição.
Qual substituição? Tira o cara e coloca você. Esse é o que nós precisamos fazer esta noite. Eu estou nessa situação. O cara estava há 38 anos. Talvez você está há 16 anos. Talvez você está há 1 ano. Talvez você está há 4 meses. Talvez você está há poucos dias. Semana passada nem tinha aparecido o problema que você trouxe. Não importa o tempo. Importa que os 5 pórticos estão direcionados a você. Não mais do Pentateuco, mas da chaga do Senhor Jesus. O Espírito Santo habita em você. A água agora foi mexida, porque você ouviu a palavra. E que você creia, que se você acreditar, você verá a glória de Deus. Não sou eu que estou falando, está na palavra de Deus. Aquele que crê, verá a glória de Deus. E Deus faz a obra inteira. Deus não faz a obra pela metade. Não vamos esperar amanhã para você ser curado. Não vamos esperar amanhã para você ser abençoado. Vamos aproveitar que nós estamos no aqui e no agora. E Jesus não disse para aquele homem: amanhã você vai andar. Ops, você ia andar ontem. Não. Ele disse para ele: eu te ordeno agora, levanta e anda. E o agora é bom, o agora não é ruim. Na Ave Maria, como que termina a oração? Rogai por nós pecadores. Agora, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde amanhã, ontem, agora. Jesus tomou o pão e disse aos seus discípulos ontem. Ele vai dizer aos discípulos amanhã. Não, ele tomou o pão, disse: isso é meu corpo, isso é meu sangue. Ele disse isso. Lembra das leituras do Natal? Eis que eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu-vos hoje na cidade de Belém um Salvador, que é o Cristo Senhor. A igreja não diz nasceu há 2000 anos, não, 2000 anos não, nasceu hoje. A leitura da Páscoa do Senhor, na missa da manhã, este é o dia que o Senhor fez para nós. Qual dia? Olha assim para quem está do seu lado com um olhar assim de profeta, mas com seriedade. Se alguém veio com você, você pode dizer ainda com mais propriedade, porque a pessoa sabe que você sabe que eu não sei, mas você sabe. Olha para quem precisa escutar e fala com a pessoa assim, ó: é hoje. É hoje. Amém? E pelo Espírito Santo eu quero lhe dizer: você não veio à missa à toa. É hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com certeza que Deus agirá hoje na nossa vida e na tua vida que assiste essa pregação. Aplaudamos a Jesus. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.
É preciso ver a vida diferente. E é preciso estar cheio do Espírito Santo para você poder discernir o olhar verdadeiro do olhar falso. O olhar de amigo do olhar interesseiro. O olhar de quem quer mamar em você do que o olhar daqueles que gostam de você de verdade. Tem muito olhar invejoso, tem muito olhar de competição, tem muito olhar de maldade, tem muito olhar de despeito. A pessoa olha e fica rindo, mas está ruindo de inveja. O Espírito Santo revela, você não vai falar, senão você vai ficar sozinho. Você olha e reza. Tem uns que a gente tem que rezar mais. Santifica e leva, Senhor. É uma oração. Santifica e arrebata, Senhor. Tinha 3 touros. Um branco, um marrom e um preto. Os 3 eram amigos, sabe? E tinha um leão. Toda vez que o leão ia tentar pegar os 3 batiam no leão. Porque um vai, mas 3, aí ele ia num, outro chifrava, ele ia no outro, o outro chifrava. O leão não sabia o que fazia. Aí o leão teve uma ideia. Toda pessoa que tem olho gordo é invejosa. E o leão tinha olho gordo, porque os touros estavam bem gordinhos, sabe? Ele chegou e falou assim: camarada. Aí chamou o touro marrom, que era da mesma cor dele. Cadê o preto? Está dormindo, chama lá para mim. Ó, estou em paz. Estou querendo briga hoje não. Estou preocupado. Sou animal, vocês são animais. Mas aquele touro branco está despertando muita atenção. Tem caçador passando por aí. Você que é preto, você deita e tampa o rosto, parece um monte. A gente que é marrom, deita na terra, é terra. O branco vai fazer o quê? Deixa eu comer o branco. Deixa eu matar o branco. Vai ficar só nós aqui. Não é que você tem razão, velho. Velho, você é esperto, velho. Pode matar. Aí o leão foi e comeu o branco. Matou o branco. Saciou a barriga. Ficou um tempão. Trem bobo é touro bobo. Passou um tempo, ele teve fome. Ele chegou e chamou o marrom. Ô marrom, vem cá. O que você está inventando agora? Vamos eliminar os diferentes. Vamos ficar só os iguais. O que você está falando? Olha o seu pelo, marrom, bonito. Olha o meu pelo, marrom, bonito. Olha o pelo dele, é preto. Deixa eu matar o preto. Vai ficar só nós dois. Marrom, marrom. É, a gente é mais bonito mesmo. Pode matar. Pode dormir que eu vou comer o preto. Foi lá e matou o preto, devorou o preto. A hora que ele estava com a boca suja de sangue ainda, ele virou para o marrom e falou assim: pois é, agora é a sua vez. Aí o marrom falou: eu acordei tarde. Eu morri o dia que você matou o touro branco. O que o touro não teve que nós precisamos ter? Uma visão além do que se vê. Ele acreditou na palavra mentirosa. Ele fez pacto com o inimigo. Não se faz pacto com o inimigo. No final, quem perde? É você. Ele tinha que ter unido os 2 amigos que eram da raça dele, eram touros, e pôr o leão para correr. Tem muita gente, como não reza, não tem uma visão espiritual. E como não tem uma visão espiritual, tem feito pacto com pessoas que querem passar a perna em você. Vou dar uns conselhos que eu não sei se cabe, mas é obrigação minha. Cuidado para quem você comenta coisas da sua casa. Cuidado para quem você comenta quanto que você ganha. Quanto que você tem no banco, se é que tem, se tem. Não comenta com ninguém, não são os outros que pagam as suas contas. Tem coisas que você tem que guardar para você, para os seus íntimos e para quem te ama de verdade. Esse papo que a minha vida é um livro aberto, com algumas páginas arrancadas e alguns corretivos acertados. Nunca você pode ser, porque tem muito lobo de olho nas ovelhas. Tem muito leão de olho no touro. Tem muito jacaré de olho nos alces.
O mundo de hoje vive pela competição. Então, quando você for rezar ao Espírito Santo, peça muito o dom do discernimento. Ô Espírito Santo, me ajuda. Porque eu rezo assim, eu sou um pouco lerdo, para não falar muito. Me mostra quem gosta, quem não gosta, o olhar verdadeiro, o olhar falso, o olhar que pode estar próximo, o olhar que tem que mandar longe. Temos que tratar todo mundo bem, mas intimidade é para poucos. Trate todo mundo bem, mas intimidade é para poucos. Eu vi uma camisa na praia que a gente não pode usar não, mas eu entendi o do cara. O cara passou assim, uma cara de poucos amigos, meio sarado assim, com a camisa. A hora que passou, estava atrás assim, ó, mantenha distância para a sua segurança. Falei, oa! Esse aí é perigoso. É a frase que fica atrás de caminhão e de ônibus, né? Mantenha distância para a sua segurança. Ele já pôs na camisa, quer dizer, alguma coisa aconteceu. Tem gente que olha, mas não vê. Repete. Exemplo na Bíblia. Discípulos de Emaús. No dia da ressurreição, voltando para Emaús, quem que vem caminhar com eles? Eles reconheceram. Por quê? Só por um motivo. E eu já falei várias vezes ele aqui. Ele estava olhando para onde? Para trás. Leia Discípulos de Emaús e olhe os verbos. Está no capítulo 24 de Lucas. Olhe os verbos quando eles conversam com Jesus. São todos no passado. Esperávamos que fosse, ele ia, pensávamos que falava, tudo no, só estão olhando para o passado. Quem olha para o passado, não vê Jesus no presente. Repete, quem olha... Quando é que os nossos olhos estão fechados? Olhos abertos, visão fechada. 3 são as situações. Primeira, quando você valoriza as coisas mais do que as pessoas, você é uma pessoa cega espiritualmente. Segundo, quando você começa a achar que todo mundo está errado, certo é só quem concorda com você. Cego espiritual. Terceiro, você só vê o lado ruim das coisas. Quem tem essas 3 atitudes, procure a cura da sua visão. Você é uma pessoa cega espiritualmente. Vou repetir para você guardar. Se você ama mais as coisas do que as pessoas. Segundo, se você começa a achar que só você está certo, todo mundo é errado. E certo é somente quem concorda com você. Terceiro, se você só vê o lado ruim das coisas. O olhar é muito importante. E se seu olhar estiver doente, o seu coração estará em trevas. Se o seu olhar estiver doente, o teu coração estará... Selecionei alguns textos rápidos. Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e chamou Zaqueu. João 1:42. Jesus olhou para ele e disse: Simão, filho de Jonas. João 6:5. Levantando os olhos, Jesus viu uma grande multidão e perguntou para Filipe: como vamos providenciar comida para tanta gente? Jesus, ele sempre olha e ele vê. João 12:40. Cegou os seus olhos, endureceu o coração. Coração duro é problema nas vistas. Vista doente, coração duro. Para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, não se convertam, e assim eu os cure. 2 Coríntios 4:18. Fixamos os olhos, não naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos. Porque o que se vê é transitório, mas o que não vê é eterno. Repita bem bonito, que eu acho muito bonito isso. A salvação passa pelo olhar. Chega você que lê a Bíblia todo dia, leia aí os evangelhos com a canetinha fluorescente e marca todo o verbo: fitar, olhar e ver. Depois você vai ficar de boca
A Bíblia gira em torno do viram Jesus. Jesus viu, contemplou, fitou, viu a multidão, viu Jesus, viu o cego, viu a mulher cananeia, olhou para Lázaro, viu Maria. Tudo é uma troca de olhares. A Bíblia inteira. Aqui, meus irmãos, eu quero ir num ponto central, pegando um gancho da palavra do nosso pastor, Dom José Carlos, na missa de Corpus Christi, quinta-feira. Tenho notado aqui no santuário algo, e que a partir de hoje nós vamos mudar. Nós vamos passar a uma contemplação maior do que o toque. O toque é com as mãos. O olhar é o toque pela fé. Quando eu toco com as mãos, é o tato. Quando eu olho e vejo Jesus, é o toque pela fé. Dom José Carlos disse que o momento de tocar o Santíssimo é no momento da comunhão. Corpo de Cristo. Amém. Você toca em Jesus. É o momento que Ele está nas suas mãos. É o momento de tocá-lo e ser tocado por Ele. E uma coisa fantástica que acontece: quando você come um pão, o pão vira você. Quando você come um prato de comida, o prato de comida vira você. Quando você se alimenta de Jesus, Ele não vira você. É você que é chamado a virar Jesus. Então o momento de tocar a Eucaristia é o momento da comunhão. Quando se põe Jesus no ostensório, o verbo ostentare, mostrar, é o momento da visão. Toda vez que você for receber a bênção do Santíssimo, e que o Santíssimo passar perto de você, não tem a necessidade do toque. O toque é a comunhão. O Santíssimo é a contemplação. Olha o que eles pediram para Filipe: eu quero tocar em Jesus. Não, queremos ver Jesus. E olha quantos versículos vem falando a respeito do ver. Eu sei que é bonito, eu sei que as pessoas têm necessidade de sentir. Acho que é por isso que Jesus ficou no pão. Você ficar só o Espírito, você queria sentir. Então você sente. Sente nas mãos a Eucaristia, sente na boca o pão consagrado. O momento do Santíssimo é um momento muito santo, muito bonito, e que nós vamos evitar e não vamos fazer, que é tocar no ostensório. Dom José Carlos falou uma coisa que eu não tinha pensado e é uma coisa maravilhosa. Tem lugar que vira um empurra-empurra. Quer tocar, deixa eu tocar. Aí começa aquele empurra-empurra. E a pessoa quer tocar embaixo. Ela quer tocar no pé do ostensório. Ela quer tocar no manto do padre. Ela quer tocar. Enquanto ela está preocupada em tocar embaixo, ela não viu que o principal passou em cima. Quando ela está preocupada em olhar para baixo, ela não viu que o principal está no ostensório. Está sendo ostentado. O que significa ostensório? É para você contemplar com os olhos da fé. Repete: quem tem fé, o toca. Com os olhos. Esse é o toque que nós devemos aprender na missa de hoje. A partir de hoje, eu quero tocar em Jesus. Não com as mãos, mas com a visão. Quem crê, a visão toca. Repito, o momento de tocar em Jesus é na hora da comunhão. É quando a hóstia consagrada é colocada nas suas mãos. Você que não comunga, faz uma comunhão espiritual. Se você não pode tocá-lo, porque você não vai comungar, permita-se ser tocado por Ele. Ele toca a todos. Segundo, o Santíssimo não é para ser tocado, é para ser contemplado, é para ser apreciado. O verdadeiro amor passa pelo olhar. Repita isso: o verdadeiro. Não sei se você já viu casais apaixonados.
namorado, esposo, namorando. De vez em quando eles ficam assim, um pertinho do outro. Eles não conversam muito não. Aí passa um tempo assim, um faz pro outro assim, aqui ó. Não precisa falar nada. Todo mundo entendeu? Tudo. O olhar falou, como é bom ter você. Como eu te amo. Como é bom estar do seu lado. Então, meus irmãos, vamos ser uma assembleia litúrgica bem instruída. E vamos mostrar a tantos que nós sabemos como se faz. Toca-se na comunhão. Contempla-se na bênção, no ostensório. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o nosso pastor. Ele nos guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Repita isso. Deus enxugará. Apocalipse 7, 17. Quero finalizar com um texto do Padre Antônio Vieira, no seu livro Sermões. Preste atenção que maravilha. Olhar e chorar. Notável criatura são os olhos. Admirável instrumento da natureza, prodigioso artifício da providência. Eles são a primeira origem da culpa. Eles, a primeira fonte da graça. São os olhos duas víboras, metidas em duas covas, e que a tentação pôs o veneno, e a contrição, a triaga. São duas setas com que o demônio se arma para nos ferir e perder. São dois escudos com que Deus, depois de feridos, nos repara para nos salvar. Todos os sentidos do homem têm um só ofício. Só os olhos têm dois. O ouvido ouve. O gosto gosta. O olfato cheira. O tato apalpa. Só os olhos têm dois ofícios: ver e chorar. Estes serão os dois polos do nosso discurso. Ninguém haverá, se tem entendimento, que não deseje saber por que juntou a natureza no mesmo instrumento as lágrimas e a vista. E por que uniu à mesma potência o ofício de chorar e de ver. O ver é a ação mais alegre, o chorar o mais triste. Sem ver, como dizia Tobias, não há gosto, porque o sabor de todos os gostos é o ver. Pelo contrário, o chorar é o estilado da dor, o sangue da alma, a tinta do coração, o fel da vida, o líquido do sentimento. Porque ajuntou logo a natureza nos mesmos olhos dois efeitos tão contrários: ver e chorar. A razão e a experiência é esta: ajuntou a natureza, a vista e as lágrimas, porque as lágrimas são consequência da vista. Ajuntou a providência, o chorar com o ver, porque o ver é a causa do chorar. Sabeis porque choram os olhos? Porque vem. Padre Antônio Vieira. Um texto maravilhoso. Ver, alegria. Chorar, tristeza. Por que os olhos choram? Porque vem. E quem vê, um dia acaba chorando. Repita antes da história final. Se vê o que se quer. Num quarto de hospital, tinham dois pacientes, dois idosos. Um com um problema sério de coluna, o outro um pouco melhor.
O segundo, que era um pouco melhor, ele devia sentar na cama 15 minutos por dia, para que os líquidos circulassem melhor. O que tinha problema na coluna, não podia nem levantar. 24 horas deitado de costas, sem mexer. Este na cama do canto. O segundo na cama perto de uma janela. Quando a enfermeira chegava e levantava a cama do outro, ele ficava como se sentado, ele podia olhar pela janela. E o outro de dor na coluna falava: minha coluna dói 24 horas, me distraia, conta para mim, o que você está vendo lá fora, eu não posso nem sentar. E este era o ministério daquele outro enfermo, mas um tanto menos que o primeiro. Ele contava os detalhes. Estou vendo uma dona cheia de sacola. Uma parece de pão, a outra de laranja. O outro falava deitado: adoro suco de laranja. E parece que estão boas, viu? Ixi, o que aconteceu? Um jovem caiu de skate. Estava andando na passarela. Ai! E agora? O menininho está de bicicleta. Pegou a moça, estava com a sacola. Machucou? Não, o menino é pequeno. Tem um cachorrinho agora. Cachorrinho manchado. Eu tinha um cachorrinho quando era pequeno. Qual que era o seu? Branco e preto, que eu estou vendo também. Branco e preto. Está fazendo xixi. Está correndo agora. Tem um menino empinando pipa. Olha lá. Tem um homem vendendo algodão doce. Como o povo gosta de algodão doce. O povo come doce, viu? Nossa senhora. Olha lá, juntou nele. Os meninos saindo da escola. Olha o policial vigiando a praça. Aí passava os 15 minutos, a enfermeira ia e deitava ele de novo. Uma manhã, o pior que tinha dor na coluna, acordou, olhou para o amigo, chamou o amigo não mexeu. Ele estendeu a mão, a hora que tocou no amigo, o amigo estava gelado. Ele faleceu de madrugada. E ele sabia, foi o meu grande amigo. Os 15 minutos que eu não sentia dor, todo dia, era a hora que ele me intertia. Olhar por aquela janela e me falava todas as coisas que ele via. Sabia que ele tinha dor também, mas pelo menos nesse momento, ele aliviava a dele e a minha. Aí vieram o pessoal do hospital, tirou aquele homem, levou para o sepultamento. Ele disse para a enfermeira: posso fazer um pedido? Pode. Deixa eu ficar naquela cama de lá. Quero ficar perto da janela. Aquela cama ali é diferente da sua. A sua não levanta, essa aí levanta. Quem sabe eu posso levantar um pouquinho? Era tudo que eu sempre quis. Eu vou ver agora tudo que ele me contou, porque ver é diferente. Ver é diferente. Amanhã. Aí ficou deitado. Nem dormiu de ansiedade. Doido para chegar de manhã para ver a janela. Que dó. Não dormiu de ansiedade. Doido para chegar de manhã e ver a janela. O sonho dele era só ver a janela. Olha o tanto de coisa que você tem e acorda triste. Acorda reclamando. Isso é aquilo. No outro dia, lá deitado, a enfermeira chegou, rodou a manivelinha da cama. Ele com muita dor, mas queria ver, ficou sentado e olhou para a janela. Quando ele olhou para a janela, as lágrimas correram que pingavam. O que ele viu? O muro. O quarto dele estava para o fundo do hospital e só tinha um muro de concreto. O segundo homem esqueceu da sua dor, porque tinha alguém que tinha dor maior. E ele, pela fé, ele viu no muro coisa que muita gente olha para a praça e só vê um muro. Ele viu vida, ele viu movimento, ele viu gente, e o ministério dele foi esse: ver no muro coisas que pudessem alegrar alguém que está sofrendo mais do que eu. Você entendeu o que Deus quer fazer conosco essa noite? Purificar o nosso olhar. Tem gente que olha para a floresta e só vê madeira para móveis. A pessoa não consegue ver a vida. Tem gente que está vendo a vida e só vê muro, só vê dificuldade, só vê barreira, só vê desafio. E o moço já moribundo no hospital olhava para o muro e viu vida. A gente vê aquilo que a gente quer. Não esqueça a palavra de Jesus. Quem me segue, quem põe a mão para o arado
e olha para trás, não é digno de mim. Você nasceu para olhar para frente. Você nasceu para ter um olho banhado de luz. Você nasceu para ver o que a maioria não vê. Quem tem fé, enxerga mais longe. Repete. Quem? Feche os seus olhos, coloque as suas mãos nas suas vistas. Deus eterno e todo-poderoso, por intercessão de Santa Luzia, padroeira da nossa visão, dignai-vos, Senhor, purificar as nossas vistas, purificar a nossa visão interior. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da visão. Quantas pessoas não veem e são mais alegres do que eu? Quantas pessoas andam com uma varinha, com um cachorrinho, andam tateando vida fora, porque são cegas do corpo, mas não da alma. E quantos de nós vemos, mas nos tornamos cegos, porque não vemos a beleza da vida, não vemos o sofrimento dos outros, e acima de tudo, não te contemplamos na sagrada comunhão. Introdução importante aos 28 dias de gratidão, ao desafio de 28 dias. Exatamente isso. No nosso vídeo passado, nós falamos um pouco da estrutura, como é que funciona esses 28 dias. Hoje eu quero falar sobre gratidão. Que é esse o nosso desafio? Esses 28 dias, nós vamos ficar na gratidão. O que vem a ser a gratidão? Primeira coisa, Deus quer nos recriar através da gratidão. É exatamente isso que eu estou propondo para você. Uma renovação, um recomeço. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida de que você será uma outra pessoa no final desta caminhada, no final desta jornada. É um tocar em Deus.
A pessoa que entende a gratidão e que agradece ao Senhor e que é grata aos outros e a si mesma, é uma pessoa feliz de verdade. Nossa Senhora, ela vai rezar: a minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Eu não sei, claro, isso aqui é uma foto de a mão de um pai tocando na mão de uma criança. Mas na Capela Sistina, onde está a criação de Adão, pintada, por Michelangelo, o dedo de Deus não toca o dedo do homem. O dedo de Deus está todo esticado. O dedo de Adão está dobradinho assim. É assim a pintura, ó. Adão tem que fazer apenas o movimento com o dedo para tocar o dedo de Deus. Ou seja, tudo que Deus poderia ter feito, Deus já fez. Agora Deus quer que Adão tome a decisão de tocá-lo. Toque em Deus nesses 28 dias. Eu te dou a minha palavra. Você vai rezar mais. Você vai ter uma renovação de dentro para fora. Você vai parar de reclamar. Você vai parar de queixar dor. Você vai parar de ver tanta coisa ruim, porque a mudança não é de fora, é de dentro. Então deixa Deus te recriar pela gratidão. A gratidão, ela recria a criação. Ela recria a criação. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Gratidão de uma criança que se alegra por pouca coisa. Eu já fui a alguns aniversários onde a criança ganhou presentes caros, mas ela se encantou com o embrulho. Tá o carrinho de um lado, ela brincando com a caixinha. Porque a criança, ela se alegra com as pequenas coisas. Quanto tempo tem que você não se alegra e não agradece o vento, a brisa que passa pelo teu rosto, o sol, o ar, a água, a comida, o abraço de quem você ama, o sorriso dos seus amigos? São coisas que estão acontecendo o tempo inteiro e a gente não vê. E por que a gente não vê? Porque nós estamos reclamando. Lembra do vídeo anterior que eu falava sobre o urubu e o beija-flor? O urubu está voando, ele não vê flor nenhuma. Ele não vê flor nenhuma. Ele está procurando a carniça. O beija-flor está voando, ele não vê lixo, não vê carniça. Ele se encanta com as flores. Gratidão é questão de olhar. É isso que eu vou treinar você. Confia em mim. Vem comigo. Esses 28 dias eu vou treinar o seu olhar. Exatamente isso. É só isso que eu quero. É mudar o seu olhar. Como que você olha para as coisas? E você vai começar a ver o que você não vê. E está aí na tua cara. E você não vê. Mas nós vamos começar a enxergar. Nós vamos tirar o véu para que sejamos felizes na gratidão. Pai, Jesus vai dizer, eu te louvo, porque escondestes essas coisas que nós vamos refletir juntos aqui, aos sábios e entendidos, e a revelastes aos pequeninos. A alegria do pequenino. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Eu vejo criança pequenininha, a criança só fala duas coisas, a maioria do tempo só duas coisas que ela fala. Primeira, tô com fome. Segunda, vamos brincar. Eu vejo meus sobrinhos lá. Maria Clara, ainda começando a falar algumas coisinhas, o Marco já está, uma maritaquinha, fala tudo. A coisa que ele mais fala, Dinho, tô com fome. Leite com Toddy e rosquinha. Vamos tomar café, Marcos. Depois, vamos brincar? Vamos brincar? Vamos brincar? A criança, ela quer brincar e ela quer comer.
O ser humano tem fome. O ser humano tem sede. Não apenas que está no copo e no prato, mas aquilo que a vida tem para nos alimentar. E não há momento mais feliz quando nós estamos brincando, ou seja, quando não há cargas sobre nós. Veja um homem turrão no escritório, sem paciência. Veja este homem num resort, numa praia, num sítio. Corre, joga bola, nada, dorme até mais tarde, come um pouquinho mais. Tem uns que bebem um pouquinho mais. Estou com fome e eu quero brincar. A gratidão me leva a me saciar com aquilo que mata a fome, com aquilo que mata a sede. E não levar a vida tão a sério. Não. A gratidão me deixa mais leve, me deixa mais feliz. É esta caminhada, é esta corrida que eu convido você a estar comigo. 28 dias de gratidão. E aqui não são 7, não são 14, não são 21, são 28. Ai, padre, 20, o pessoal reclamando já. 28, meu Deus do céu. Por que o padre não resume isso em 7 dias? Porque uma pessoa que reclama como você não consegue mudar em 7 dias. Não, você já tinha mudado sozinho. Acredite em mim, é um processo que eu preciso de 28 dias. Que no calendário será um pouco mais, porque sábado e domingo não tem. Então nós vamos de segunda a sexta, de segunda a sexta, de segunda a sexta, e é um crescente. É um crescente. A alegria vai aumentando, a gratidão vai surgindo dentro de você. Ó, gente, é maravilhoso, viu? Dá para ver no meu entusiasmo aqui que é maravilhoso. E eu estou oferecendo isso para você. De graça. De graça. A gente poderia muito bem fazer esses 28 dias, colocar aí numa plataforma paga, colocava um precinho bem acessível, todo mundo comprava. Mas aí é um pouco estranho, né? Uma gratidão que se paga. Mas aqui nós temos os nossos meios para a nossa equipe, para manter o nosso canal. Então, aquilo que a gratidão fez para mim e em mim, eu quero oferecer para você. A gente ganha muito mais oferecendo do que cobrando, porque as coisas voltam. As coisas voltam. E eu ensinando você a ser uma pessoa mais grata, essa gratidão de milhares e milhares de pessoas, uma hora ou outra chega até a gente aqui, chega até o meu coração. Nós estamos aqui no estúdio, gravando isso com muita alegria para você que está agora me assistindo. É por você. Quero ver você mais feliz, quero ver você ter uma vida mais leve, quero ver você sorrir mais e chorar menos, agradecer mais e reclamar menos. É isso o intuito do Luz e Vida Evangelização. Vamos começar juntos esta caminhada aí de 28 dias da gratidão. Eu não prometo mudar o mundo, eu não prometo mudar o que você é, mas eu prometo que você vai aprender a olhar para o mundo de uma outra maneira. E olhando de uma outra maneira, você vai se transformar na pessoa que você nasceu para ser. É aquela lagarta que entra no casulo e ela nasceu para ser uma borboleta, ela não nasceu para ser uma lagarta. Muitas pessoas vivem reclamando, falando mal da vida, doentes, depressivas, ansiosas, síndrome do pânico, pensamento de suicídio, preocupadas, porque você ainda não é quem você nasceu para ser. Eu te convido a este olhar para além da janela. Para além da janela. Tinha uma mulher, falava muito mal da vizinha, sabe? Tinha inveja da vizinha. Você sabe que toda pessoa fofoqueira é invejosa, né? As duas são irmãs gêmeas, fofoca e inveja. E a mulher falava mal da vizinha e tudo implicava com a vizinha. Um dia ela falou com o marido assim: amor, te contar, viu?
Sabia que essa vizinha aí não prestava para nada. Mas não saber lavar um lençol é brincadeira. Olha lá, olha lá. Um tanto de lençol amarelo, manchado, sujo. O marido olhou, a mulher olhando, e ela volta para o quarto. Passado algum tempo, o marido fala assim: amor, vem cá. A mulher volta, olha lá pela janela. Até que enfim, hein? Ela deve ter me escutado. Lavou os lençóis. Agora ela lavou direito. Olha lá, tudo clarinho, limpinho, bonito. Por isso que eu falo mesmo. Tem hora que a pessoa escuta e o marido diz: não, amor, não foi o que aconteceu, não. Eu lavei a janela aqui de casa. Estava tudo empoeirado. O tempo que você tinha para cuidar da nossa casa, estava cuidando da casa da vizinha. Não foi ela que aprendeu a lavar os lençóis. Eu lavei a nossa janela. Muitas vezes, esta janela é a nossa visão. É a nossa alma. A janela do corpo é a nossa alma. Então, quando você lava os seus olhos, tudo fica mais bonito. Não é que as pessoas mudaram, você começou a enxergar a beleza. Esses 28 dias é para a gente lavar a nossa janela, lavar o nosso coração, lavar a nossa vida, repensar nas nossas escolhas, julgar menos, compreender mais. Saber que a gratidão não começa no outro, a gratidão começa em mim. Se alguém tem que mudar, não é o outro, sou eu. Vamos limpar a janela. Vamos entrar nesses 28 dias com esperança, com muita fé. Você não está aqui por acaso, eu acredito nisso. Você acha que você está comigo aqui agora por acaso? Não, há um mistério. O mistério de um Deus que é amor, que nos fez encontrar. Nós vamos juntos, caminhar nesses 28 dias. Depois você já vai anotar no seu caderninho. Você vai assistir esse vídeo de novo e vai anotar. Não importa o que fizeram comigo. Importa o que eu farei com aquilo que fizeram comigo. Isso é libertador. Ah, minha mãe quis me abortar, o meu pai me batia, eu sofri bullying na escola, minha namorada me traiu, eu fui despedido de maneira injusta, colocaram o meu nome no lixo, etc, etc, etc. Isso tudo eles fizeram com você. Não tem como você impedir. Eles fizeram com você. Mas daqui para frente, a escolha é sua. Porque o importante não é o que eles fizeram com você, é o que você fará com isso. Eles jogaram uma pedra em mim. Isso não é o mais importante. O mais importante é eu com a pedra na mão, o que eu farei com esta pedra? Isto é o mais importante. E você só vai aprender a lidar com o que eles fizeram com você depois dos 28 dias. Nós vamos aprender isso juntos, tá bom? Vamos rir juntos, nós vamos chorar juntos, vamos enfrentar as dificuldades juntos, mas chegaremos lá na frente juntos. Legal? Ah, gostei. Estou gostando de você está aí interagindo conosco. Muda o seu olhar e você mudará a sua vida. Leia, quem gosta, acho que todos deveriam, né? Leia os evangelhos de Jesus e começa a marcar toda vez que a Bíblia fala assim: e Jesus olhou, e Jesus viu, e Jesus colocou a sua atenção, os seus olhos. Você verá que o evangelho é o olhar de Jesus. E no evangelho de São João, o que salva é o olhar. Quando você mudar o seu olhar, você mudará a sua vida. Este é o intuito do desafio dos 28 dias. Lavar a janela, mudar o olhar. Talvez a gente não esteja enxergando nada muito bem. É só você colocar o óculos da gratidão. Você vai começar a enxergar tudo perfeito. Vamos colocar juntos o óculos da gratidão? Lavar as janelas dos olhos, a janela da alma. Bonito, né, gente? Bonito. Olha aí.
Uma das fotos mais bonitas que eu acho. A pessoa que vive a gratidão, ela não fica reclamando das coisas externas. Ônibus, cidade, governo, imposto. Não. A gratidão primordial vem a você. Eu tenho que me olhar no espelho e falar assim, ó, Christian, muito obrigado. Muito obrigado por você me ajudar. Muito obrigado por você ser quem você é. Uma gratidão a si mesmo. Um cuidado consigo mesmo. Autocuidado. Uma imagem real de você mesmo. Autoimagem. Um cuidar-se. Autoamor. Você se olha assim? Você é encantado por você? Eu já escutei assim, não, padre, eu sou encantado com tal pessoa. Tá bom, mas você se encanta com você? Você se encanta com aquilo que você fala? Você se encanta com aquilo que você faz? Você é obra das mãos de Deus. Lembra, no início desse segundo vídeo, a mão de Deus tocando a mão do homem, Deus criando o homem, Deus nos recriando. Só consegue fazer isso aqui quem aprende o que é gratidão. E nós vamos aprender juntos. Eu posso dizer a você que hoje, apesar das minhas dificuldades, limites, momentos também de tristeza, mas hoje eu consigo olhar de maneira mais feliz para o Christian, para o Padre Christian. Talvez você esteja precisando disso, não é? Estou falando para muita gente, e é para você. Você que cuida de tanta gente e não cuida de você. Você que ajuda tanta gente, mas você só se atrapalha, né? Você fala bem dos outros e fala mal de si mesmo. Gratidão por ser quem sou. A Bíblia diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. Que a sua graça a mim dispensada não foi estéril. Vamos aprender isso, vamos aprofundar nisso. Este é o segundo vídeo de 4 desta introdução ao desafio dos 28 dias de gratidão. Você que já tem o seu caderninho, anotou muitas coisas aí. Você que ainda não tem, adquira, assista este vídeo de novo e ó, vai anotando, que é muita coisa bonita, a gente já partilhou. Agradeço a Deus por você estar comigo neste segundo vídeo, onde nós refletimos a beleza da gratidão. E o mais importante, a gratidão é um recomeço. Talvez você não está vivendo a vida que gostaria, então eu te convido, através da gratidão, a recomeçar. Não espere as coisas darem certo. Faça o necessário para que as coisas deem certo para você. Tá bom, gente? Que bom! Em breve, nós vamos liberar aí o terceiro vídeo de introdução ao desafio dos 28 dias de gratidão. Assista com a mesma atenção que você assistiu esse. E posso te pedir uma só coisa? Posso? Gente, o padre pode, né? Olha, estamos gravando aqui com alegria, reservei esse tempo para estar aí na sua casa com você. Então, me ajude também, eu preciso da sua ajuda. Divulgue estes 28 dias da gratidão. Divulgue este vídeo que você acabou de assistir. Peça às pessoas para assistirem o anterior. Gente, nós estamos vivendo uma sociedade de pessoas estressadas, sem paciência, grossas, que não sabem tratar os outros. Está faltando gratidão. Então convido você a me ajudar a espalhar a gratidão através deste vídeo. Então, copie o link, coloque nos seus grupos de WhatsApp, aí no Instagram, partilhe lá, no seu YouTube. Vamos espalhar a gratidão. Tá bem? Gratidão gera gratidão.
Muito obrigado por você estar comigo até agora e até o nosso terceiro vídeo. Deus abençoe.